Olá, queridos. Hoje nós estamos aqui para dar início a uma sequência de vídeos que nós vamos falar acerca do chamado ministerial, a qual fala lá no livro de Efésios. E hoje, para começarmos essa sequência desses vídeos, nós estamos aqui com uma pessoa que eu considero um dos generais de Deus do avivamento, que é o profeta Davi Rebolo, que está hoje conosco aqui, vai nos presentear com um pouco do seu conhecimento, aquilo que o Senhor tem ensinado e tem liberado para ele um pouco desse conhecimento, ele vai compartilhar conosco. Boa tarde, querido. Boa tarde, apóstolo Ricardo. Para mim é uma bênção saludar você e também esta maravilhosa audiência do canal de YouTube. Realmente para mim é um privilégio estar junto aqui e conhecer o Senhor, porque eu não conheço a trajetória do ministério, mas já começando, os religiosos falaram para Jesus: nós sabemos que Deus está contigo pelas obras que tu fazes. Amém. Os frutos falam mais forte que o nome de uma pessoa. Então, para mim é um privilégio estar aqui também com você, vendo as evidências do que Deus está fazendo através de você. Glória a Deus. Amém. E vamos começar essa entrevista. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer com você é assim: quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê o momento, o marco, digamos assim, o marco zero de todo profeta, né? Uma referência que temos na Bíblia do profeta Samuel. Ele teve um momento, ele vai levado para ser preparado a esse chamado profético dele. E aí tem um momento onde Deus o chama e começa a conversar com ele, aquele momento que ele nem sabia que era Deus que estava falando com ele. E aí, a partir daí, ele começa a desenvolver o chamado, e depois a gente vai ver, né, mais para frente, todas as grandes coisas que aconteceram através de revelações que Deus falando com aquele grande homem de Deus. Pergunta o profeta Davi Rebolo, você lembra o marco zero, aquele momento que Deus chamou você, como começou isso? Para mim foi um dia inesquecível, né? Que até o dia de hoje eu tenho a mesma expressão, a mesma experiência, sinto a mesma glória daquele dia, porque foi uma forma muito, muito especial. Eu venho de uma família não cristã, de família separada, então não tinha nenhum tipo de religião, nem experiência com Deus, nem algum outro nome desta terra. Então não era nem católico, nem espírita, não era simplesmente praticante de nenhuma religião. Alguém me convidou para ir num acampamento de jovens, só de meninos homens, e eu fui participar daquele acampamento pensando em fazer esporte e praticar um pouco de praia e coisas assim que todo jovem gosta com 14 anos de idade. Mas não fui nem procurar a Deus, nem com sentido espiritual algum. No meio desse acampamento, nos ensinaram durante 3 dias as escrituras, baseado na vida de José e outros jovens que são inspiração, né? Não senti nada, não entendi nada, não recebi nada. No natural. Só que no último dia, eles dividiram o acampamento em vários grupos, e cada grupo nós tínhamos que preparar a nossa tenda, preparar algumas coisas de sobrevivência, fazer algumas tarefas que nos deram, e a última atividade era fazer uma reunião, um culto. Então haveria uma meia dúzia de cultos na noite, dirigido e organizado e pregado por nós mesmos. No grupo nosso nós sorteamos as atividades daquelas coisas que iam fazer, e a mim caiu a sorte que eu tinha que pregar. Agora imagine, eu não sou crente, não sou de família crente, nunca li uma Bíblia, e estou num acampamento de jovens e me dizem: você tem que pregar. Meu Deus! Então Deus tem as suas formas de chamar a cada um de nós. Então nessa hora eu perguntei para eles: tenho que pregar? Tá bom, e como faço isso? E eles me disseram: você tem que abrir a Bíblia. Lembre que somos jovens, somos crianças de 8 anos a 18 anos. E me disseram: abra a Bíblia, leia algo aí, e aquilo que você entendeu, você fale. Eu disse: isso é muito fácil, porque no colégio a gente agarra um livro, decora e fala do livro. Interpretação de texto, né? Interpretação. Então tá, para mim, a mente natural, era fácil. Então, chegou a noite, nós fizemos cada uma parte, e eu abri a Bíblia ali onde diz: os jovens correm, alguns fraquejam, outros caem, mas os que esperam no Senhor têm novas forças, como as águias voarão. Eu não sabia que ia ser profeta, mas ali estava que as águias voarão, né? Deus tem senso de humor. Então, quando chegou a noite, fizemos cada um as reuniões, e a nossa era a última, e eu abri a escritura, falei de algo que não sei o que falei, não tenho nem ideia, porque qualquer coisa que eu tenha falado foi errado, porque eu não tinha conhecimento espiritual.
Só que no fim eu lembrei de duas coisas. Os pastores, quando pregavam, eles diziam: passem na frente que vamos orar por vocês. Então eu falei: venham aqui na frente que eu quero orar por vocês. Todas as criancinhas passaram para o frente e as pessoas ali, os pastores e os coordenadores daquele acampamento, obviamente eu vi que eu tinha feito algo errado, porque o rosto deles ficou muito, muito feio e irado, porque que é isso, essa criança, esse menino que nem sequer é crente está fazendo isso? Bom, então eu fui fechar os olhos e aí veio o problema, porque como eu vou orar se eu nunca orei na vida? Meu Deus. Agora, eu lembrei de algumas coisas que os cristãos fazem. Aleluia, glória a Deus e Jesus. Aleluia, nem sei o que é. Glória a Deus, mas Jesus, ele deve ser o importante. Então como eu vou orar? Jesus. Só que quando eu falei a palavra Jesus, todo aquele acampamento que estava ali em pé diante de mim, caíram no chão. Pá! Aleluia. Instantaneamente. Todos eles estavam no chão, os pastores, os adultos, os cozinheiros, os guardiães, os anciãos, todos eles estavam no chão, falando um idioma que eu não entendia, chorando, rindo, dando voltas na terra, no acampamento. Então eu, com o maior medo da minha vida, fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, algo entrou na minha cabeça, dos pelos até a ponta dos pés. Eu senti arrepio e fogo consumindo minha vida, e uma voz que dizia: tu és meu filho, e a partir de hoje tu me servirás e eu te levarei nas nações da terra. Não sabia o que era isso, mas agora eu sabia que Deus era verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Simplesmente foi assim. Amém. Eu sempre vejo assim que toda pessoa ela tem aquele marco zero, aquilo que marca assim o chamado. Eu tive uma experiência que eu até falo num dos vídeos meus, né? O momento onde a gente teve aquele chamado pelo Senhor. Mas comigo aconteceu algo e existe um termo, eu digo assim, tem um padrão bíblico que é o padrão da impartição. É abrasileirado, conhecido como a transferência de unção, né? Que eu acredito, alguns cristãos acreditam, outros não acreditam, mas assim, comigo aconteceu algo parecido, aonde existiu um momento que alguém pôs as mãos sobre a minha cabeça, orou por mim. Naquele momento eu senti que algo destravou na minha vida e eu comecei a fluir num nível que antes eu nem conhecia. Eu queria saber com você se houve algum momento de transferência, de impartição antes, durante ou depois disso? Eu acredito nos Eliseu e eu acredito nos Elias. Eu gosto de pensar como Eliseu. Na minha experiência foi como Elias. Meu chamado foi diretamente do Senhor. Ele me chamou, me comissionou, me ungiu, me aprovou. E a partir dali eu comecei a operar nos dons espirituais. Mas acredito tanto na transferência que eu tenho me aproximado a muitos homens de Deus. Amém. Na Sudamérica, no Centro-América, na Norte-América e homens de outros continentes eu tenho ido a procurar. Então a lista dos homens que têm transferido na minha vida são inúmeras. Eu creio que a gente tem que procurar de acordo à natureza de nós e a fome, porque cada um tem uma fome em uma área espiritual. Porque isso se relaciona com o chamado que você tem. Os evangelistas são atraídos por evangelistas, profetas por profetas, apóstolos por apóstolos. Então, na minha vida tem uma série de transferências de homens de Deus, como que nem dá para nomear, mas tem uma dúzia de homens de Deus que em algum momento eles têm feito grandes transferências na minha vida e isso tem modelado. Então, o que eu recomendo para as pessoas é que de acordo à estação em que elas estão, elas se aproximem ao homem de Deus que Deus vai colocar na frente, próximo a elas, para elas pregar esse tipo de manto. E se você honra esse manto que você recebe, começando no pastor, na autoridade que está sobre ela, Deus abrirá muitas outras alturas e na escada ou em outros patamares para ela receber a ativação de outros ministros de Deus, né? Amém. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive nas nossas ministrações da escola, uma das coisas que vai contribuir para que você avance nos níveis de unção que você carrega, nos níveis de glória que você vai carregar, tem muito a ver com a pessoa, com as pessoas que você anda, com as pessoas que estão te mentoreando. Eu gosto de usar um exemplo que Davi era um cara que ele venceu Golias, então era um cara que ele derrubava gigantes. Incrível que quando ele forma um exército, aquelas pessoas que eram marginalizadas, esquecidas, ninguém dava importância para aquelas pessoas,
elas se chegam a Davi e a partir daquele momento eles se tornam grandes guerreiros. E se você observar mais para frente, aqueles homens começaram a derrubar gigantes. Ou seja, a unção que Davi carregava de derrubar gigantes, digamos, contagiou aqueles homens. Eu acredito nisso também, como você falou, conforme você vai procurando aqueles homens que caminham na mesma visão, né, a qual o Senhor nos entrega, isso vai contribuir. Deus é muito zeloso, então nós não podemos pegar um homem só como referência e tomar só desse manto quando o homem perfeito é Jesus Cristo. Exatamente. Mas ele chamou a 12 apóstolos, então se você não conseguisse falar com Jesus, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado e vivesse naquela data, de quem você receberia a transferência? De Pedro? De Tiago? Ou de qual outro apóstolo? Bom, se eu morasse naquela data, até de Tomás eu queria. Sim. Porque Jesus dividiu a unção entre 12. Então, hoje em dia, Deus tem diversos homens e de acordo com a necessidade sua, é bom você procurar nessa área a transferência do homem de Deus que Deus está levantado para essa função, né? Exatamente. Amém. É isso mesmo. Eu tenho lido muitos livros e eu sempre recomendo para todos os alunos da nossa escola de Curiavamento. Eu recomendo. Falo, olha, gente, vocês que querem fluir no nível profético, no nível da questão territorial, Davi Rebolo é uma referência. E eu tenho visto, sempre nos seus livros se conta, se descreve algumas experiências que você teve no mundo espiritual, algumas experiências. Eu vi uma vez você comentando uma experiência que você teve e que foi muito parecido com uma que eu tive. Quando você vai e vem um anjo do Senhor e dá 2 pães para você, você come um e depois come outro, ficou saciado, depois você entrou no jejum, né, num período longo. Eu tive uma experiência muito parecida, eu também fiz 42 dias de jejum e eu nunca tinha visto ninguém falar disso. E aí quando eu vi essa história, eu disse, meu Deus, foi muito parecido comigo, só que comigo não foi pão, foram frutos. Amém. Foram frutos. E isso eu fiquei bem pensando nisso, eu sempre lembro dessa história. Mas a pergunta que eu queria te fazer existe alguma experiência, dentre tantas essas que você teve, que marcou a sua vida? Que, sabe aquela coisa que assim, que vira e mexe, você para e lembra e diz, isso daqui... Sim, certamente sim. Eu tenho tido muitas experiências e uma mais gostosa e mais privilegiada, porque é um privilégio que o mundo espiritual se abra para a gente ter experiência. Tenho tido experiências com Deus, com anjos, até por que não dizer querubins, com espíritos ministradores. Fui levado ao paraíso. Não vou dizer que é lindo, mas fui no inferno. Não recomendo ter essa experiência. Mas tenho tido experiências extraordinárias com o Senhor, com o seu trono, com a árvore da vida. Então, são tantas experiências gloriosas que eu poderia estar confundido, mas não estou confundido. Eu sei qual é a experiência mais grande de todas que eu tive. E ela tem talvez uns 15 anos. E foi uma experiência que eu tive eu estava numa reunião pública, não foi em privado. Mesmo quando eu tive experiências de ter estado corporalmente com Jesus e de ver Ele em corpo glorificado, mas esta experiência que estou falando é maior. E foi ver Ele na cruz. Eu estava adorando e de súbito se foram as pessoas e eu vi só a cruz, o monte, a cruz, está Ele. E Ele estava pendurado, já sofrendo ali, já um minuto de agonia, sem força, que já vai morrer. Então ele olha para mim e inclina seu rosto para um costado. E eu vi do seu lado esquerdo, ao lado da sua face, tinha pregado na madeira da cruz uns escritos. E eu entendi o que estava escrito ali. Era meu nome, Davi Rebolo. E ali estavam meus pecados, que eu fiz quando era adolescente, que eu fiz quando jovem, alguns problemas não grandes, mas simples, que eu tive depois de cristão, estavam todos anotados ali. Eu fui lendo aquela lista, só que embaixo tinha alguns pecados, apóstolo, que eu nunca cometi. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, esse eu não fiz, mas eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a cruz, eu estou vendo aquilo que está ali. Então ele olhou para mim e ele riu. E veio uma convicção tão grande na minha vida.
Ele falou: eu não só morri por os pecados que você cometeu, mas por os pecados que você ainda cometerá e você não sabe, mas minha salvação é eterna para ti. Glória a Deus. Essa experiência, uau, não tem valor, não tem forma de descrever o quão grande é isso. É melhor que ver um serafim, é mais poderosa que ver ele com o rosto de fogo, é mais poderosa que ver o universo ou o Monte Santo, porque sem esse perdão, sem a anulação dessa acta que era contrária a nós não teríamos acesso à vida ou ao reino dos céus. Por isso, para mim, nenhuma experiência, creio que jamais terei, poderá comparar-se com essa experiência que eu tive depois de ser cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Realmente, a gente para e fica pensando, meu Deus, como foi... Porque assim, quando a gente tem uma experiência espiritual, por mais que a gente tente descrever, a gente não consegue. Eu fico pensando comigo, fico emocionado e glória a Deus por isso. Aleluia. Além da questão profética, né, do seu chamado profético, uma coisa que eu posso estar errado, me perdoe se eu estiver errado, mas eu vejo uma coisa muito evidente, um chamado muito evidente em você, é o chamado de mestre também, pela facilidade de ensinar. Porque assim, posso estar errado, mas é raro encontrar um profeta que consiga pregar em detalhes, né? Ele puxa daqui, mistura, no final a gente entende a mensagem, mas no começo fica aquele bolo. E você não, você traz a forma de ensinar, é tão detalhada e precisa assim, que eu fico, meu Deus, como é um profeta com chamado de mestre, é difícil encontrar, e isso demonstrando ali, digamos, quase que 100% da sua totalidade da manifestação desse chamado. O que você recomendaria para uma pessoa, para ela crescer? Sim, a natureza espiritual é inexplicável, o dom. Então eu não posso explicar um dom que é do céu. Sim. Eu só posso tentar falar do que eu fiz no natural. Sim. Então no natural, imediatamente que eu me converti, a mim me colocaram a dar aula para crianças. Então, mesmo com toda essa demonstração de poder da minha conversão, e que eu orava, os enfermos curados, a gente recebia enchimento do Espírito Santo, lembro que eu tinha 14 anos. Então eu comecei a pregar e ensinar com 14 anos. Então o que me deram a mim foi grupo de crianças para ensinar. Então como você ensina com criança? Com detalhes. Com detalhes. E tem que fazer a historinha. E a historinha você tem que sacar ela da escritura. Então eu comecei a trabalhar. Só que eu tinha que ensinar crianças, seja 10 anos, não eram crianças mais pequenas, mas eram 10 anos, 14, 15, crianças adolescentes. Então, o meu chamado era profético, mas eu tinha que fazer uma tarefa de mestre. Entendi. Então, na minha natureza, o que eu queria ensinar era o livro do Apocalipse. Então eu peguei esse grupo de crianças pré-adolescentes e comecei a ensinar o livro do Apocalipse. Só que para ensinar ali você tem que dar detalhes, porque senão não tem jeito de entender. Então eu aprendi uma coisa que o Senhor me revelou: ensinar o livro do Apocalipse em 5 dedos. E tem um ensino que nós ensinamos as pessoas com 5 dedos a memorizar o livro do Apocalipse. De fato, eu decorava daqueles então o livro do Apocalipse inteiro, só pauteando os capítulos em cada dedo da mão. E tem uma forma aí, né? Amém. Então, desse jeito, eu comecei a ensinar. E a Bíblia diz algo muito importante. Vocês erram porque ignoram 2 coisas: o poder de Deus e as Escrituras. Então, que Deus nos deu o poder, isso, como podemos alcançar esse poder? É dom. Mas as Escrituras nós temos que ler ela. Porque quando você lê e entra na Escritura, você abre uma dimensão de revelação. Não o texto escrito, mas o pensamento de Deus que está escondido ali, a revelação. Então eu amo ler as Escrituras, e isso abre uma dimensão de ensino que quando as pessoas estão... Eu trato de transmitir essa revelação em quadrinhos, né? Glória a Deus. Tá preparando um livro novo para breve? Sim, está saindo já, primícia para vocês aqui na mídia. Primeira semana de março nós estamos lançando um livro novo, se chama Avança Judá. É um livro muito bom que fala de domínio, de reino, de governo.
e vai ser um livro, creio que esperado por muitos, né? Então fica ligado e compra o livro, viu? Vai ser bênção. Assim que sair, eu já vou entrar em contato. Eu quero o meu autografado, aleluia. Amém, vamos fazer. Eu assisti o seu vídeo, inclusive eu vi que vocês postaram na página da Escola de Cura e Avivamento, e aí eu aprovei lá o vídeo quando você declarou, fez uns decretos, né, proféticos a respeito do nosso presidente, o Bolsonaro, sobre o país. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar as declarações proféticas e buscar em Deus para a gente saber o que está vindo de Deus, o que é profecia, o que é profetada. Existe uma diferença aí, né? E eu vi muita coisa de Deus que tem acontecido, muita coisa, muito recado, muitas coisas têm acontecido e coisas que vão acontecer. Eu assisti o seu vídeo, eu acredito que os profetas do Senhor, todos eles, os profetas das nações, como você é, quando você tem essa mudança de estação, essa abertura no mundo espiritual, a gente acaba, mesmo que inconsciente, a gente acaba recebendo muita coisa, né? Que você não fala, porque senão o pessoal olha e vai dizer, parece que é meio doido. Porque o profeta, ele tem aquela coisa, ele ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, recebe, né? Mas assim, diante de tudo isso, tem algo que você gostaria de declarar para a nação brasileira? O primeiro de tudo é que nós estamos falando é a nação do Brasil, né? Através do que está acontecendo no governo com esta mudança de presidente, é como levantar Deus um estandarte de uma tribo. Por exemplo, quando as tribos de Israel marchavam, diz a Bíblia, no livro de Êxodo e de Números, que elas marchavam com um estandarte. Deus diz, não se faz uma imagem de nenhuma coisa no céu e na terra. Sim. Mas Ele manda confeccionar um cartaz, um estandarte, fazer um desenho e andar. Então, o que significa o cartaz? O cartaz não tem importância, mas quando você via aquele cartaz, você lembrava do leão de Judá, Sim. você lembrava do Senhor, você lembrava das proezas do Senhor. Então, quando nós vemos o que Deus está fazendo no governo do Brasil, esta mudança e um presidente que nasce debaixo de uma data, de um tempo profético de Judá, não estamos olhando o homem, porque o homem pode fazer as coisas certas ou erradas. E mais, da tribo de Judá, quem é o homem mais famoso da tribo de Judá? Jesus. Segundo, Davi. Terceiro, Judas Iscariote, aquele que traicionou a Jesus. Judas era da tribo de Judá. Então, em Judá, você pode ter um Davi ou pode ter um Judas. Uau! Vamos para a tribo de Benjamim. Quem é o mais famoso? Saul ou o apóstolo Paulo? Então você pode ter um Saul ou você pode ter um apóstolo Paulo. Então que você esteja dentro de um manto não significa que a pessoa seja boa. Então não estamos vendo o homem. Eu estou dizendo que é um estandarte para anunciar ao Brasil. Eu quero trazer a bênção de Judá por 4 anos e fazer um derramar e um avivamento disso no Brasil. Uau. É só um estandarte. Não fiquem olhando o estandarte de Judá, que é o Senhor Presidente. Sim. Com todo o respeito. Sim. Estamos olhando o verdadeiro leão. E o leão está rugindo pelo Brasil. Vai haver, nós estamos convocando, queremos levantar 100.000 altares de oração e intercessão em todo o Brasil. Aleluia. Nós queremos que de norte a sul, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, Pelotas, na fronteira lá do Uruguai, de lugar a lugar, de extremo a extremo no Brasil, não em igrejas, mas em igrejas, em ministérios, em casas de família, que as pessoas digam, hoje, nesta Páscoa, nesta data aqui em 2020, nós vamos adorar a Jesus, porque todo ano estivemos orando pela nação brasileira, mas neste dia nós vamos dizer, entra pelas portas, Rei de Glória, como leão aqui no Brasil, ruja e levante, desperte os valentes, acorde esta nação, porque é um tempo muito especial. Aleluia. O Brasil tem lutado com corrupção, com que coisa não tem lutado o Brasil? Mas nunca existiu um tempo profético como este. E isso não é a resposta de um ministério, nem sequer de nós que estamos vivos. É a resposta de pessoas que morreram, já não estão aqui e por gerações têm intercedido para que nós tenhamos oportunidade. Então, nós não somos responsáveis por isto. Isto foi gerado
por anos de intercessão e de pessoas que eram pregadores antes que nós nascêssemos. Mas nós sim somos responsáveis, apóstolo Ricardo, de hoje administrar o que Deus está fazendo e dizer, Senhor, nós estamos em concordância com o céu. Aleluia. Traga a unção de Judá e ative ela no Brasil. Aleluia, é isso mesmo. Glória a Deus. É isso aí. Eu acredito, só para a gente finalizar, eu acredito que não existe distância em oração. Não existe fronteiras para isso. Nós temos no nosso canal um vídeo que eu falo, receba a sua cura agora. E a gente já perdeu o número de testemunhos que nós recebemos, pessoas que assistiram esse vídeo, aquela mensagem, e ouviram aquela oração, a qual, por meio dessa oração, pela fé, o Espírito Santo tocou e curou muitas pessoas e trouxe muitos milagres. E eu acredito que através desse vídeo tem muita gente assistindo e está esperando e está torcendo, dizendo lá, apóstolo, pede para ele orar pela gente. E eu queria pedir, se é possível, você liberar uma palavra profética muito sobre bem, quem está assistindo. Eu gostaria de orar por um grupo de pessoas específicas, são muitos. Eu sei que Deus vai abençoar todos de acordo com a sua fé. Amém. Mas eu quero centrar esta oração específica em uma área. Amém. Eu quero orar pelos incurados. Amém. Quem são os que eu chamo os incurados? Aqueles que já oraram por você, que já ministraram, te ungiram, você jejuou, você fez tudo que era certinho e até você acreditou, mas você não recebeu a sua cura. Eu quero dizer algo, Jesus tem o poder, não só para curar, mas também diz a Bíblia que Ele dá o poder para desfazer as obras do diabo. O que é desfazer as obras do diabo? Desfazer as obras do diabo não é dizer, vamos fazer como que aquilo não aconteceu. Não, é ir lá naquele dia, naquela data onde entrou a enfermidade, onde entrou a distorção no seu DNA, talvez antes mesmo de você nascer. É agir fora do tempo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre, seja bem-vindo. O hoje nós temos, mas eu quero orar agora no nome de Jesus, que é o mesmo ontem. E nesse poder que tem para torcer e para dobrar o tempo, eu volto naquele dia em que decretou a enfermidade sobre ti, naquele dia em que teu DNA foi distorcido. Aleluia. E no nome de Jesus, eu desfaço essa sobra. E você agora, pela palavra de fé e de autoridade, você recebe a cura e o milagre instantâneo. E eu proíbo agora qualquer operação no tempo dessa enfermidade. Ela não pode cruzar as portas, porque a porta eterna agora é rociada com o sangue do Cordeiro. E eu anulo qualquer maldição ou herança de enfermidade. E eu digo agora, tu eras incurado, mas agora tu és curado em nome de Jesus de Nazaré, porque na cruz Ele não só perdoou todos os teus pecados, mas Ele também levou as tuas enfermidades. Por agora, em nome de Jesus, tu homem, mulher, criança, jovem ou ancião que me está escutando, te proíbo de continuar enfermo. Aleluia. Porque no nome e na autoridade de Jesus Cristo, o poder liberado aqui de cura está sobre ti agora mesmo. Amém. Amém. Está feito. Aleluia. Está feito. Querido, para mim é uma grande honra estar com você. A mim também. Como é que tá a sua agenda? Uma aliança no reino, assim que estamos juntos. Amém. Como é que tá a sua agenda no Brasil esse ano? Você tem um site? Gostaria de falar para a turma? Sim, tem você pode buscar nas redes sociais, coloca ali Profeta Davi Rebojo e vai abrir uma série de sites para você, mas o mais importante é convocar a igreja brasileira, amigos, a todos aqueles para que nos acompanhem no projeto Avança Judá, que começa na primeira semana de março e daí nós vamos até março do ano 2020 e vamos recorrer 36 cidades do Brasil, os 20 e tantos estados, os 22 estados do Brasil e vamos estar em todas as regiões. Siga-nos na mídia, também no canal de vocês e seguro que vai encontrar informação para a gente estar junto em algum lugar. Com certeza. Amém? Eu vou pegar o link do site, vou colocar na descrição desse vídeo para você ter o acesso mais fácil. E conte conosco, vocês ganharam um grupo de intercessores para estarmos juntos em prol do Amém? Glória a Deus. Queridos, beijo no teu coração e até o próximo vídeo.